Obrigada, Mica. Obrigada, gente. Já estou começando a gravar, porque eu sempre me esqueço. Então, eu vou preparar aqui hoje melhor. Deixa eu só confirmar aqui se tem alguém que eu pedi. Gente, você sabe da Carol? Carol tá com problema de internet de novo? Ou é só na minha aula que ela não tá aparecendo? Também não mandei mensagem pro pessoal. Eu sei que tem algumas pessoas que estão com horário de trabalho, né? Um pouquinho com dificuldade. Obrigado, Nicolas. A Carol, o Rian. Teve alguém que falou comigo hoje, o Roberto, que está trabalhando agora à noite. Já manda o presente? Pode mandar. Manda o presente para mim, então, porque hoje é meu aniversário, tá? Não é só palavra, não. E o bolo? Ah, então, hein, tá louco. A gente tenta, né? Fugir da açúcar é um pouquinho difícil. Ô, gente, pode mandar, tá? Manda aí a palavra presente para já contar. Apesar que eu acho que nem precisa, tá? Porque agora, como foi atualizado o Google Meet, a hora que a gente finaliza a reunião, é até legal, porque agora que a gente finaliza a reunião, ele já faz um download sozinho de uma lista de presença. Então, ele fala quem ficou e quanto tempo a pessoa ficou durante a aula. Então, a galera que fica só no finalzinho, que horas que a pessoa entrou, que horas que a pessoa saiu. Então, a gente tem todas essas informações agora, tá? Mas pode mandar o presente, aí que tá ótimo também, tá bom? Quem Moio aí, Nicolas, ó. Agora, eu vi isso semana passada, o Chico já tinha comentado, né? Mas agora eu vi que realmente atualizou, então depois eu até compartilho com vocês, pra vocês verem. Eu tô sem real. E aí eu vi, nossa, teve um aluno lá que ficou, acho que, 3 minutos na aula. Eu falei, olha, que beleza, agora a gente pode até comprovar a falta, né? Então, fala, uai, se cair a internet. Não, cai, né, gente? Mas é engraçado que tem alunos, isso em todos os cursos, né? Tem alunos que caem a internet toda a aula, né? E todos os dias da semana. Não é normal. Mas a gente já começa a descobrir, né, as desculpas, tal. A minha cai toda terça. Ainda bem que não é de segunda, Vinícius. Não sendo segunda, tá bom. Mas eu acho que tem uns alunos que eles estão fugindo da minha aula, porque eles nunca estão aparecendo aqui. Eu sei, né, que tá difícil ainda para muita gente, realmente a internet, ela deixa a desejar, mas mesmo as internets de plano, né, a minha, era uma da Claro aqui também, e nunca eu fiquei sem, só quando dá um pane aí na rede mesmo, mas dá para você aguentar aí assistir uma aula, né? Que a nossa ela é direta, mas dá, às vezes cai, mas não é normal. Pessoal, a gente vai começar aqui então. Eu eu devolvi o trabalho para vocês, porém eu fiz algumas anotações. O pessoal que começou o trabalho, né? Todos vocês, claro, começaram o trabalho. Alguns bem elaborados já com 2, 3, 4 páginas, mas não pelo número de páginas, mas com um conteúdo bacana. Vou destacar aqui o do Lucas, que eu gostei bastante. Já tem referência, né? Já está falando aí de alguns autores, então é interessante. Mas isso, né? O Lucas me deu uma adiantada aí, e isso é muito bom também. Mas para quem ainda não colocou nenhum tipo de referência, isso a gente vai falar, nós vamos colocar, tá? Eu vou dar mais algumas informações aqui para vocês hoje, para a gente desenvolver ele de uma forma até melhor, tá? Eu vou compartilhar com vocês uma.
uma planilha que eu fiz, eu até vi que eu mandei para vocês pelo WhatsApp, porém, ela não ficou tão visível, né? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui. Pode falar, Vinícius, quiser abrir seu microfone. Hoje é só sobre o projeto. Nós vamos falar sobre o projeto, vamos falar sobre o estágio também. E por quê, Vinícius? Você tem alguma questão aí? Só dúvida, tá bom. Eu vou passar para vocês como vai ser nossa aula hoje. E aí eu vou começar a compartilhar aqui a tela. Eu quero mostrar essa tabelinha que eu fiz e a gente vai conversar um pouco em relação aos temas. Bom, então nós vamos começar com esse feedback dos projetos, tá? Dessa parte inicial do projeto. Então, eu vou dar esse feedback para vocês, porque eu também não consegui fazer ele individualizado. Como eu percebi que alguns já entenderam muito bem esse conceito do que é um projeto com foco em promoção da saúde. Boa noite, Gui. Boa noite, Levi. Boa noite, galera que está entrando aí. Então, eu percebi que tem um grupo legal que já entendeu que ele é um projeto, se o projeto dele é um projeto de prevenção de doenças, ou se o projeto dele é um projeto de promoção de saúde. Então, eu percebi que ainda não está tão claro na cabeça de algumas pessoas. Então, eu vou dar uma revisada bem rapidamente nisso, para ficar mais claro. Vou reforçar vocês, vou reforçar que nós temos o conteúdo da última aula disponível no Clayson, agora eu vou falar que nem o Vinícius. Ó. Então, tá lá. E aí vocês podem acessar, a gente vai usar bastante, tá? Para também ficar claro na mente de vocês se o projeto de vocês realmente ele é de promoção da saúde ou se ele é um projeto de prevenção da doença. E a gente tem que ficar focado nesses níveis, né? Como eu disse para vocês, a gente tem 5 níveis, mas eu vou revisar daqui a pouquinho. Depois de a gente falar sobre esse feedback do trabalho, eu vou mostrar para vocês, eu já compartilhei também, que é o roteiro que a gente vai utilizar para o planejamento desse programa, né? Tô programa, mas é um projeto, tá, pessoal? Porque provavelmente a gente não vai conseguir aplicá-lo, tá? Então, a gente vai tratar ele como um projeto que a qualquer momento da vida de vocês, que vocês acham que vocês consigam aplicar, vocês podem, né? E o programa, quando a gente fala de programa, o programa ele pode ser que ele não tenha um término, né? O projeto ele já tem início, meio e fim. Você sabe quando você vai finalizá-lo. O programa não. Então, por exemplo, em São João, antigamente tinha um programa que chamava, não, era projeto, chamava Criança Feliz. Então, a criança, ela era acompanhada, era um projeto não, tinha um outro, esse Criança Feliz é um diferente, mas o do esporte chamava Passo Certo, e era um projeto. Por quê? Ele tinha duração de 1 ano. Então, o próximo ano, ele precisava passar por um comitê para verificar se ele iria permanecer na prefeitura ou não. Esse projeto Passo Certo, ele dava, né, uma amplitude de esportes para que a criança pudesse passar por todos os esportes, e no final do ano ele escolhia qual era o esporte que ele queria seguir, né? Então, ele tinha essa duração. Aí, o outro ano, ele foi aprovado novamente. No próximo, eles já finalizaram. Então, por isso que é chamado de projeto, né? Na verdade, a gente confunde às vezes. Mas o programa, ele vai tendo uma continuidade, tá bom? Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui, então, com vocês essa tabelinha que eu fiz, para que eu possa dar esse feedback. A nossa aula está sendo gravada, então o pessoal que não estiver presente aqui agora no momento vai poder assistir depois e tirar suas dúvidas. Vamos lá. Pessoal, só
Abre o microfone aí, se alguém puder, é só me dar uma resposta, se está aparecendo na tela, por favor. Tá? Ô, gente, vocês estão aí? Vocês estão vendo minha tela? Ah, beleza. O André tá aqui, deixa eu ver se o André tá aqui. Sem microfone. Ah, não tem problema, tá. Bom, inicialmente quero falar para vocês que eu gostei bastante. Tá todo mundo sem microfone. Ah lá, o Levi também. O Levi está sumido, hein? Você tá sumido, Levi. O que tá acontecendo? Bom, vamos retornar lá. Mas pode escrever, viu, gente? Então, ó, eu fiquei até bem surpresa. Eu achei que fosse dar até mais futebol ou só musculação. Mas a gente teve aí, né, o André falando do judô, abordando o tema do judô. Outro que eu achei, o Levi falando do jiu-jitsu, o Dudu do yoga. Tem um grupo legal aqui também falando sobre a musculação e dando uma diversificada no público. Aí, as meninas que já definiram como futsal feminino, eu coloquei. Mas tem, por exemplo, aqui, ó, o Xandão. Vou até passar por aqui, ó. Xandão, não sei se o Xandão tá aí. O Xandão, o Gui, a Isa. Eu não sei se a Isa foi feminino, mas eu acho que não. A Isa, a Laine, que tá fazendo junto com o Gui. E o Nicolas, a gente precisa só definir, pessoal, vocês estão colocando crianças e adolescentes, né? Mas vocês vão trabalhar com todas as crianças ou vai ser só o público masculino, o público feminino? Isso a gente precisa definir. E quando se coloca futebol, é um futebol de campo realmente, porque tem gente que já definiu como futsal. Então, isso a gente precisa definir. Ah, o meu é de campo, Cris, é especial para crianças e adolescentes meninos. Ah, o meu é futebol de campo também, mas é para adolescentes meninas. Então a gente precisa saber também sobre isso, tá? Deixa eu ver. Boa noite para quem chegou agora. Ah, é o Rian, apareceu, o Rian. O Rian, o Renan também faz tempo que eu não vejo. Boa noite. Deixa eu ver se é o Renan aqui também que tinha visto. Não, o Renan não mandou. Rian, tá trabalhando também à noite? Tem um pessoal que eu sei que tá complicado, né, gente? Ô, André, eu até falei seu nome agora no comecinho, fiquei muito contente com o esporte que você escolheu aqui, né, falando sobre o judô, o Levi também, até às 9 eu trabalho, hoje é mais cedo. Complicado, né, Rian? Mas beleza, que bom que você está aqui hoje. Pessoal, então, ó, vou refalar aqui, vou repetir aqui o que eu disse. Eu vou dar um feedback para vocês sobre os trabalhos, a primeira parte do trabalho. Depois desse feedback, estou até compartilhando a tela da tabela que eu fiz, que a gente vai conversar sobre isso. Depois desse feedback, eu vou dar uma revisada rapidinho com vocês, porque eu percebi que tem pessoas que ainda não entenderam se, assim, identificar se o seu projeto ele é um projeto de prevenção de doenças ou de promoção de saúde. A gente vai falar isso, vai ficar claro. E depois eu vou falar com vocês do roteiro do planejamento do nosso projeto, tá? A gente vai definir mais algumas coisas hoje. Então, é o seguinte, o que a gente precisa, né? Esses nomes que estão em amarelo aqui, os meninos, tem a Laine também, precisam definir, por favor,
se o futebol que vocês estão falando é realmente futebol de campo, se ele é voltado, que nem aqui tem crianças e adolescentes, se é para meninos e meninas, é só meninos, é só meninas, a gente precisa definir isso, tá? No de vocês. Vou deixar em amarelo por enquanto. Outra coisa, os meninos da musculação, que é o Vinícius, o Kaique, o Jefferson, o Edson e o Caio. Deixa eu pôr uma outra cor aqui. Ele tá. Ah, o Nicolas tá aí? Deixa eu ver. Ah, não, acho que é o Nicolas que falou que ia entrar hoje. Ah, ele tá aqui sim. O Nicolas. O Nicolas eu gostei bastante também. Ah, o Nicolas, o teu não precisava nem ter marcado. Eu marquei agora porque eu não lembrei. Mas o Nicolas é legal porque ele vai falar sobre os traumas, né? Os traumas que podem causar nos atletas de elite. Muitos atletas, depois de um certo tempo, acabam tendo problemas, né, cerebrais, por conta das boladas, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, teve algumas pessoas que conseguiram definir se o seu projeto, ele é promoção de saúde ou prevenção de doença. E a gente vai confirmar se isso está correto ou não, tá? Então, se vocês tiverem dúvida nisso, hoje é o momento da gente esclarecer para poder dar a sequência, tá bom? Deixa eu voltar para falar o que eu queria aqui. Ah, ó, o Levi, que tá falando sobre, que vai falar sobre lutas, assim como o André, que o André está vindo com as crianças, né? Depois dos adolescentes. O Levi ele já vem dos adolescentes para os adultos. Talvez a gente consiga até unir vocês dois, como se fosse, se a gente tiver mais alguém até que tenha interesse por lutas, para a gente colocar mais algumas aí, né? O karatê, entre outras, para a gente tentar formar alguma coisa junto específico para a área das lutas, mas a gente vai verificar se é possível. Os meninos que estão falando sobre a musculação, né, que tem aqui tanto o Caio quanto o Edson falando sobre idosos, talvez vocês possam fazer juntos, eu acho que eles nem estão aqui ainda. O Jefferson está falando de adolescente, tem mais alguém falando sobre a musculação de adolescente. Não, depois é só de adulto mesmo. Mas talvez, meninos, vocês possam também se unir o pessoal da musculação para fazer alguma coisa junta. Mesma coisa as meninas do futsal, né? Então, como tem um pessoal que está falando de criança, talvez a gente dê um segmento nisso e faça um grupo que vai falar do futebol na iniciação para as meninas, depois outra faixa etária, depois adolescentes, depois adultos. Então, a gente também dá para unir isso, né? Essa a ideia. O Kaká que está falando sobre deficientes e os idosos, a gente só vai precisar, Kaká, definir esse público um pouquinho melhor. Por quê? Se você for falar dos deficientes, talvez nós tenhamos que fazer um projeto de prevenção de saúde. E se você for falar dos idosos, talvez ele vire uma promoção, quer dizer, uma prevenção de doenças, a gente vai falar dos deficientes, e dependendo de que forma você for falar dos idosos, talvez ele vire uma promoção de saúde. Então, a gente só precisa definir tanto esse público, ou um ou outro, a não ser que sejam idosos e deficientes, aí é um nicho só, né? Agora, se ele for idosos e outro público como deficientes, aí vai ficar muito amplo para a gente conseguir afunilar isso para poder falar de um tipo de projeto. E também o tipo de atividade aquática, vai ser natação, vai ser hidroginástica, vai ser um esporte, por exemplo, polo aquático, talvez, né, entre outras coisas que a gente possa fazer no meio aquático, então a gente precisa pensar nisso, mas eu gostei também bastante, né, do seu início, eu acho que está legal, a gente só precisa definir essas duas vertentes aí para ele ficar mais fácil para você trabalhar. Deixa eu ver mais alguém aqui que eu tinha pensado. Como eu disse, vou interromper um pouquinho, então, como eu disse antes, tem alguns projetos que eles vieram
eles vieram bem ricos desde o primeiro momento, né? Boa noite, o Pirolo, o Caio entrou. Ah, o Nicolas falando. Tá, beleza. Ah, Cacá, tá, entendi. Você queria misturar tudo. Não, beleza, vai dar mais trabalho, mas vai ficar legal, tá muito interessante. Raquel entrou também. Raquel, você conseguiu mandar para mim seu trabalho? Porque eu não. No, ele não chegou para mim mesmo aqui na plataforma, viu? Ele não chegou. Então, pessoal, retornando aqui ao feedback dos trabalhos, eu acredito. Deixa eu ver, vou mandar agora. Tá bom, manda aí, que aí eu já coloco o seu tema aqui também, tá bom? E já tiro você daquela lista lá dos alunos que não haviam me entregado. Então, qual que é a ideia, pessoal? Eu gostaria, acho que o Pirola você não me mandou, né? Eu acho que o Pirola também não me mandou. Vou confirmar aqui. Não, não me mandou. Quem mais tá aí que eu vi que não mandou? A Carol não chegou ainda. Rian não me mandou. Roberto não vai entrar. O Renan, a Raquel vai me mandar agora. A Larissa. E a Larissa. Deixa eu voltar para cá. Pessoal, então, qual que é a minha ideia, né? Verificar com vocês se é possível vocês, quem vai falar praticamente do mesmo assunto, com o mesmo público, se unir para poder fazer junto, ou tentar também de uma forma segmentar. Então, por exemplo, se um grupo está falando de natação, poder especificar. Então, ó, a gente vai falar sobre natação, mas eu vou falar sobre essa faixa etária, eu vou falar sobre essa, eu vou falar sobre essa. E tentar unir o trabalho. Por quê? Porque eu acredito que ele vai ficar até mais rico, né? Mas isso vocês vão poder opinar. Se vocês decidirem fazer por isso, a gente vai fazer as salas aqui simultâneas e a gente vai começar a trabalhar nele. Eu vou passar de sala em sala para a gente poder já dar um direcionamento melhor para esse projeto, tá bom? Mas antes disso, então, eu vou retomar com vocês o conceito de prevenção e de promoção, prevenção de doenças e de promoção de saúde, porque algumas pessoas confundiram um pouco e aí, a partir do momento que a gente faz essa confusão, coloca isso no papel, o meu projeto seria um projeto de promoção de saúde, sendo que a pessoa já tem uma doença instalada, né, já está acometido, então não é dessa forma, a gente tem que trabalhar com uma forma de, talvez, de reabilitação, então ela acaba sendo uma prevenção. Então eu vou retomar isso aqui para vocês, deixa eu ver, Cris, e que eu quero fazer individual? Tranquilo, Vinícius, pode fazer individual, se a maioria for fazer individual, a gente faz tudo por aqui mesmo, eu só vou falando para vocês como que a gente vai fazer, e a gente segue, tá? Tranquilo, quer fazer individual, beleza. Eu acho, ele vai ficar bom do mesmo jeito, né? Eu gostaria que vocês pudessem explorar mais isso. A nossa área da educação física, não só a nossa área, pessoal, mas até esses dias a gente estava comentando, tem um grupo que nós temos aí de educação física da cidade, de São João. Então, todos já formados há muito tempo, alguns já estudaram, tem alguns que estudaram comigo, outros não, né? Pessoas renomadas, conhecidas, e a gente sabe que a nossa área, ela acaba tendo muita, sabe, muita picuinha, rixas, a minha academia é melhor que a do outro, e tal, e a gente precisa colaborar entre nós, né, saber o que um faz, ele trabalha com academia, mas o público dele é tal, o meu é outro, e a gente tem que falar a mesma língua. Então, quando a gente consegue agora, na vida acadêmica, trabalhar em grupo, né, expor ideias, conhecer o outro, depois que a gente se forma, pode ser que a gente acaba conhecendo a pessoa, vendo que ela é uma pessoa bacana para se trabalhar, talvez você acabe indicando ela para um trabalho, ou ela te indicando também. A gente precisa desse network,
né? Mas eu também respeito quem fala, Cris, não estou muito afim, quero fazer sozinho. Tranquilo, gente, não tem problema nenhum, tá bom? Então, deixa eu ver só aqui um pouquinho. Tá? Então, eu vou falar para vocês essa diferença que eu acredito que a galera ficou um pouquinho confusa em algumas partes. Muitos compreenderam e já deixaram claro para mim que compreenderam, né? Tanto que eu já até dei ok ali, mas tem alguns que ainda estão um pouco em dúvida, então eu vou dar uma retomada rapidinho, tá? Então é assim, ó, primeira coisa que a gente tem que pensar quando nós estamos falando sobre prevenção de doenças e promoção de saúde, é que essa doença, independente se ela existe ou não, ela vai passar por três níveis. Ou ele vai passar pela parte primária, secundária, terciária, tá? Quando eu falo do nível, né, de uma prevenção primária, quer dizer que ainda não existe a doença, né? Então, eu estou numa prevenção primária. Aí, se você pensa, então quer dizer que se a gente for pensar num projeto, todo projeto é de prevenção? Provavelmente ele é de prevenção, mas ele vai começar a ser definido se ele é de prevenção realmente ou promoção a partir dos níveis. Então, eu penso, primeiro, eu tenho três partes. Então, eu tenho a prevenção primária, a prevenção secundária e a terciária. Dessas três partes, eu vou focar primeiro na primária. A primária, ela vai estar dividida em duas partes, tá? Quando eu falo da prevenção primária e vou focar no primeiro nível, que é a primeira divisão dela, eu vou falar sobre a promoção da saúde. Então, vocês vão ficar atentos agora e marca aí. Se o seu projeto, né, ele tiver focado nessas questões que eu vou falar agora, você vai entender que ele é um projeto de promoção de saúde. Por mais que ele está dentro da prevenção, mas ele não tem a doença presente ainda. Então, a gente vai promover a saúde desse indivíduo, desse grupo. Então, quando nós falamos da prevenção primária e falamos do primeiro nível, né, que é a promoção da saúde, eu vou pensar em ações que vão impedir, tá, que certa doença, alguma coisa em relação a isso, possa se desenvolver no organismo do paciente. Tá? Então, eu vou lembrar que eu tenho que fazer algumas ações para impedir aquilo. Então, sejam atividades físicas, sejam divulgações, né, sejam campanhas, mas não existe a doença naquele indivíduo ainda. Então, eu vou promover a saúde. Então, o primeiro momento, o meu projeto é de promoção de saúde. Se eu não tenho doença, e provavelmente eu vou auxiliar para que essa doença não desenvolva no organismo do indivíduo, eu estou falando de promoção de saúde, tá bom? E quando a gente fala de promoção de saúde, por isso que quando eles falam assim, a doença, a prevenção primária, ou uma atenção primária, vocês vão ouvir, só uma atenção primária. A atenção primária, eu não tenho essa saúde, eu não tenho essa doença pré-estabelecida no indivíduo, tá? Então, o indivíduo não tem nada, então eu vou cuidar para que eu possa promover a saúde nele mesmo, tá? Então, esse nível 1 da divisão da prevenção primária, eu foco na promoção da saúde. Aí eu vou para o nível 2. O nível 2, eu continuo na promoção da saúde, mas eu vou fazer uma proteção específica para esse grupo ou para esse indivíduo, tá? Então, nessa parte do nível 2, lá na atenção primária, tá? Lá nessa prevenção primária, eu também vou estar focado em projetos de vacinação, projetos de campanha, mas a diferença de um para o outro é que nesse aqui eu quero combater uma doença específica. Por exemplo, que nem tem um pessoal aí falando que quer trabalhar com adolescente, né, e sabe que o adolescente, ele tem um nível, a gente tem dados epidemiológicos que trazem a alta taxa de obesidade nos adolescentes. Então, aqui eu quero fazer por exemplo, uma proteção específica para esse grupo. Então, por mais que eu não tenha a doença,
tá? Mas eu sei que tem uma possibilidade deles se tornarem obesos. Então, eu posso fazer um projeto de promoção de saúde, mas com foco na obesidade. Eu quero auxiliar para que eles não se desenvolvam obesos, indivíduos obesos, tá certo? Deixa eu verificar aqui se eu tenho dúvida, galera. Vai mandando aí. Já sai da aula, o pessoal, para eu prestar atenção, eu entro lá. Se meu celular tá ruim, não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tá bom. Tá bom, Raquel. Retomando, pessoal. Então, eu tenho aí 3 atenções, primária, secundária e terciária. Na primária, eu divido em duas, né? O nível 1, nível 2. No nível 1 e nível 2 são projetos de promoção da saúde. Eu vou promover a saúde daquele indivíduo. Nesse segundo nível da atenção primária, eu vou promover a saúde de um grupo específico, tá? Eu sei que aquele grupo, ele tem uma taxa muito alta em uma determinada doença, então eu vou trabalhar aquilo. Então, eu tenho essa proteção aí em uma doença. Depois que eu passo dessa prevenção primária, eu já vou para a secundária. Na secundária, eu começo a falar de prevenção. Então, eu não tenho a doença presente, é promoção da saúde. Então, assim, ó, o pessoal, vou abrir aqui novamente, o pessoal que está falando que vai trabalhar com, aqui, ó, futsal feminino, crianças e adolescentes de 9 a 12 anos, e percebeu, né, de acordo com os dados, que é um grupo que é obeso. Mas, provavelmente, essas meninas, elas treinam e elas não são obesas, né? É para combater essa obesidade, é para que elas não venham a ficar obesas. Então, eu estou promovendo a saúde. A não ser que eu estou indo para uma escola, eu vou abrir uma turma lá de 9 a 2 anos, mas eu só vou selecionar o pessoal que está acima do peso. Aí eu vou utilizar do futsal, do esporte, para auxiliar no trabalho da obesidade infantil. Aí é diferente. Uma coisa é a promoção e a outra é a prevenção. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu fechar isso aqui. Alguma dúvida aí, pessoal, por enquanto? Não, né? Vocês estão quietinhos. Então, depois que eu passei dessa prevenção primária, eu estou indo para a secundária, eu entro já no nível 3. Lembrando que eu falei que nós temos 5 níveis. Isso aqui é da nossa última aula. Esse nível 3 é quando eu tenho já um diagnóstico desse público e eu preciso fazer um tratamento precoce. Porém, nós temos, né, alguns processos patológicos já instalados nesse indivíduo. Então, o trabalho aqui realizado, então, a pessoa chegou lá e falou, então, eu fiz lá um exame e eu tenho um problema, por exemplo, um desvio postural, preciso trabalhar. Aí já é uma questão de prevenção de doenças. Por quê? Porque a pessoa já tem um diagnóstico, né? Então, no nível 3, a pessoa tem um diagnóstico, ela vai começar a tratar, tá? Ela não está tratando ainda, está começando a tratar, e tanto esse nível 3 quanto o nível 4, quer dizer, tanto esse nível 3, a hora que eu passar para o nível 4, eu ainda estou nessa prevenção secundária, tá bom? No nível 4, o paciente, né, o indivíduo que vai estar com vocês, ele já tem essa doença, né, ele já tem esse diagnóstico de qual é o problema dele, e ele precisa de atividades para que diminua, né, diminua não que ela não aumente a extensão do problema dele, do que ele tem, né? Ou ele também, alguma coisa, alguma atividade que eu vou fazer para retardar o aparecimento de complicações dessa situação.
Então, aqui entra mais a parte das doenças crônicas. Então, o nível 4, tá? Nessa prevenção secundária, nós vamos estar falando nessa prevenção. O pessoal que vai trabalhar com o público que já tem uma diabetes, o pessoal que vai trabalhar com o público que já é hipertenso, tem distúrbio mental. Diferente da gente falar assim, eu vou trabalhar com adolescente e a maioria deles, né, tem um possível, eles têm uma propensão de adquirir a depressão, por exemplo. Mas tem isso a possibilidade, mas ele ainda não adquiriu, ele ainda não desenvolveu esse transtorno. Então, eu não posso falar, diferente de chegar alguém para vocês e você saber que ele tem, por exemplo, deixa eu pensar em uma aqui, ele tem, por exemplo, alguma doença mental. Então, eu vou lembrar dessas doenças crônicas no nível 4, tá? E aí, a hora que eu parto para o nível 5, eu vou pensar em reabilitação. Também é prevenção, tá? Mas eu preciso reabilitar esse indivíduo, esse grupo. Então, aí, são pessoas que já passaram por cirurgias, estão tratando há um tempo, e eles precisam de um acompanhamento, eles precisam, né, de realizar uma atividade que vire um treinamento, que ele passa a executar com frequência. Então, uma pessoa que teve um membro amputado ou sofreu um acidente, precisa voltar a fazer suas atividades. Então, esse é o papel do profissional dentro desse grupo, em reabilitar esse indivíduo, tá? Então, se o trabalho de vocês, se o projeto de vocês envolver uma dessas questões que, com certeza, Cris, no caso meu de prevenção mesmo, pois meus alunos não têm doença presente. Então, vamos lá para as dúvidas aqui. E vou compartilhar com vocês novamente essa tela, para a gente poder já verificar, já fazer suas alterações. Isso, Isa. Deixa eu só abrir aqui um minutinho, deixa eu só apresentar aqui para Vamos lá, então, ó. Aqui eu vou ver caso por caso e a gente já deixa claro isso. O do André, né, que ajudou, ele vai trabalhar aqui com crianças de 10 a 19 anos. Eu coloquei aqui como as doenças prevalentes que vocês identificaram, tá bom? Então, foi identificado, né, que as crianças e adolescentes nessa faixa aqui, provavelmente, né, a maioria, a taxa mais alta é de depressão e obesidade. Então, aqui, ó, está correto. Por quê? Porque ele vai promover a saúde desse grupo, né, e para que não chegue nessa prevalência das doenças aqui de depressão e obesidade. Então, o do André aqui, ele está correto. Vou pôr verdinho aqui para ele. Aí. Aqui o do Caio, a musculação para os idosos, acima de 60 anos. Doenças crônicas não transmissíveis. Eu acabei de falar com vocês. Se eu estou falando de doenças crônicas não transmissíveis, é promoção ou é prevenção? Manda aí no chat, por favor. Aquele que falar primeiro, eu vou dar um... prevenção. Prevenção, isso mesmo. Promoção não, Rita, porque a doença crônica, né, a pessoa ela já tem, ela já possui, ela já está... Então, não terminei de falar, né, Mika? Depois a gente vê aí. Tô brincando. Ó, ô Rita, então, por que não é promoção para Rita e para o Vinícius? Porque esses indivíduos aqui, deixa eu voltar para cá, ó, eles são idosos, eles já possuem a doença crônica, por exemplo. Esse aqui eu tô falando, mas eu preciso do Caio aqui para confirmar, né? Ele identificou só como uma doença prevalente, mas pode ser que esses idosos não tenham a doença crônica. Mas os idosos que possuem a doença crônica, nós estamos falando de prevenção, porque a doença crônica, ela vai entrar aí já no 4º nível, tá? 4º nível, ele entra na prevenção, porque já tem a presença dessa doença no indivíduo. Agora,
Se o Caio fala, não, Cris, eu vou trabalhar com os idosos acima de 60 anos que não têm doença crônica. Eles não têm, porque eles sempre praticaram esporte e tal, e eles não têm doença crônica. Se eles não têm doença crônica, mas eles têm, mas sabendo que os idosos nessa faixa etária, né, as doenças prevalentes são as crônicas, mas eles não possuem, então eu vou trabalhar com promoção de saúde. Então, assim, ó, a Rita e o Vinícius, eles não estão errados, tá? O meu eu coloquei como se não tivesse. Isso, então é isso. É essa a ideia que eu quero que vocês tenham. O público que eu estou trabalhando, ele tem a doença ou ele não tem a doença? Tá bom? Isso mesmo, Vinícius. Se eu não tenho a doença, eu quero prevenir, eu vou promover. Agora, se eu tenho a doença, então nós vamos ver aqui, peraí, senão eu confundo tudo. Se eu tenho a doença, eu vou prevenir, continuo prevenindo, porque essa doença, a gente sabe que ela pode ter comorbidades, né? Então, vamos lá. O Caio não tá aqui, né? Ou tá? Deixa eu ver. Não, beleza. Então, eu vou marcando também a presença aqui por quem tá, por quem não tá. Então, do Caio, eu vou deixar em vermelho aqui ainda. Não tem resolução ainda. Xandão, tá aqui? Vamos ver. Xandão tá. Xandão, se você tiver sem microfone, pode falar pelo, pelo chat, tá bom? Ô, Cris, tá me ouvindo? Ô, tô sim. Beleza. Não, fala pra mim se esse grupo aqui que você vai trabalhar, primeira coisa, esse futebol é para meninos, somente meninos ou é misto? Ô, Cris, hoje em dia a gente pode dizer que é misto, que eu trabalho com projeto social É um e projeto. também tem garotas. Tá. Então pode-se dizer sim que é misto. E é futebol de campo mesmo? É, eu me referi como futebol, sendo futebol de campo mesmo. Tá, beleza, Xandão. E, bom, crianças e adolescentes, a gente sabe que a prevalência aí, né, são as doenças mentais e a obesidade. Você já está falando, então, de um projeto que ele já acontece, né, Xandão? Isso. Tá, Eu tô passando a experiência que eu já vivi, né? Vivendo no beleza. dia atual. Esse projeto, então, você tem crianças com essa obesidade aí presente, visível ou não? Então, eu coloquei lá no trabalho que eu lhe enviei como prevenção. Só que eu gostaria também, eu ia te perguntar sobre isso, porque tem as duas espécies. Tem crianças obesas também que trabalham conosco. E se nós for parar para pensar no dia atual hoje da pandemia, está muito crescente o índice de obesidade. Então pode trabalhar os dois, fazer um projeto tanto para prevenção como promoção? O teu, então, ele vai estar com prevenção de doenças e promoção de saúde, só que a gente vai ter que definir isso bem, tá bom? Beleza, combinado. Beleza, mas já coloquei aqui o teu como definido. O Edson tá aí, pessoal? Não, né? Não vi o Edson aqui, não. Vamos passar para o próximo. O Jefferson tá aí? A Gi tá aí? A Gi tá. O Gi, se puder abrir o microfone. Você colocou o vôlei para adolescentes, né, de 12 a 18, beleza. Você colocou aqui como prevenção. Então, o que você gostaria de falar? Você vai trabalhar com um grupo de adolescentes que estão obesas e deprimidas. Eu acho difícil, né, a gente falar que a gente vai trabalhar com o pessoal que está, por exemplo, né, tem um grupo que tem a obesidade e já está com depressão. Na maioria das vezes, eles não vão querer fazer ali o esporte, né, eles não vão estar nem nesse ambiente. Né? Então, queria que você falasse para mim, Gi, qual que é a tua ideia? Você quer poder prevenir, né? Se for querer prevenir, a gente vai trabalhar com essa promoção de saúde, que esse pessoal não tem aparentemente a obesidade, você fez índice de massa corpórea, entre outros, e você percebeu que não. Como que tá aí? Gi?
Planeta Terra, você está aí presente? Cris, pode repetir de novo? Ah, estava dormindo, né? Posso sim. Ó, seguinte, quero saber se você está falando aqui sobre esse público, né, do vôlei, adolescentes, esse público que você pretende desenvolver esse projeto, você quer, esse pessoal, eles têm algum tipo já de doença, eles estão realmente obesos ou deprimidos, ou não, você trabalhando com eles, o pessoal está ali, ativo e tal, e você não tem essa doença presente. Tá bom, Lisa. Pode deixar. Gi, deu para entender? Que eles já têm essa doença. Ah, entendi. Então, se eles têm essa doença, realmente é prevenção. Mas aí, Gi, a gente tem que pensar nessas possibilidades, né? Aonde você vai, depois a gente vai falar disso, mas aonde que você vai encontrar as meninas que estão jogando vôlei para você poder realizar essa atividade com elas, ou não, elas não estão jogando vôlei, Cris, eu quero fazer essa intervenção através do voleibol, né? Fazer com que eu possa auxiliá-las a diminuir essa obesidade, fazer também esse auxílio através do esporte para auxiliar na depressão, né, na melhora da depressão. Então, a gente tem que pensar nesse ambiente também, aonde que a gente vai entrar, tá bom? Mas então o teu tá correto. Vou colocar aqui verdinho já, porque tá correto, Gui. Agora do Gui, o Gui tá fazendo junto com a Laífer, deixa eu ver se eles estão aqui. Ah, o Gui tá aqui, beleza. Gui, então vamos lá, vou falar com você, mas o teu é junto com a Laífer, então tranquilo. Futebol, primeira coisa, é realmente futebol de campo? É isso que vocês pensaram? Como futebol de campo mesmo? E tá, beleza. E aí, como que nós estamos? Esse futebol de campo é para meninos, é misto, é só meninas? Como que vai ser? Misto. Beleza. Também aí dentro de um projeto social? Vou mudar a sequência do Xandão ou não? Gui, lá entra. E lá entra. Tá. Beleza, então. Então quer dizer que esse pessoal aí, vocês vão trabalhar como eles não têm essa obesidade e vocês querem prevenir, ou eles já têm, você sabe que tem algumas crianças, né? Se for na linha do Xandão, prevenção e promoção. Falar que vai dar um pouquinho mais de trabalho para vocês, tá? Mas ficou legal também. Verde aqui, junto com o da Laine. A Isa deu uma saída, já ela volta. Vamos pro Cacá, então. Ah, se for que você vai querer trabalhar com o público, eles não têm. Então, Laine, se eles não têm aí nem a depressão nem a obesidade, a gente tem que trabalhar com a promoção, então. Então tá errado, tá bom? Vou alterar aqui para vocês, ó. Como eles não têm a doença prevalente, eles vão trabalhar com a promoção, certo? Tá bom. Vamos lá, retomando aqui. Cacá. Cacá, aquela hora que você falou, né, que você quer fazer algo mais amplo, você vai utilizar das atividades aquáticas
para trabalhar, então, né, o projeto com deficientes e idosos. A prevalência da doença nesse público é a cardiopatia, né, são os problemas de coração. Fala para mim se esse público, eles possuem essa doença ou não. Então, professora, vou ser bem sincero que eu fiquei um pouco bugado com a sua explicação, mas não é porque você explicou mal, mas é porque eu tô confuso mesmo. Tá. Eles têm já, eu escolhi essa maneira por causa que a minha mãe tem hipertensão já, por isso que eu escolhi esse público, e eu não queria deixar só a natação ou só a hidroginástica, porque eu acho que fica muito específico, entendeu? Que nem os deficientes sempre fazem natação, não tem mais nada. Aí idoso sempre faz hidroginástica, aí não tem mais nada. Eu queria juntar um pouco os dois. Legal. Então, eles têm, e eu tinha olhado aqui, então seria o terceiro e quarto nível, tá certo? Isso mesmo. Por quê? Porque o terceiro e quarto, a gente pensando nos deficientes, ele vai entrar aí também, deixa eu abrir, vou voltar para cá, só marcar o texto um pouquinho. Não, deficientes idosos, peraí só um pouquinho, Cacá. Os deficientes, então, eles, você também não vai definir essa questão, por exemplo, não é idosos deficientes, mas você vai abranger. Às vezes eu tenho um deficiente que ele é adolescente e ele vai estar junto nesse grupo ou não? Você vai estipular mais ou menos uma faixa etária aqui. Então, o idoso eu queria mais que ele já tivesse a doença mesmo, nessa parte já do diagnóstico, mas o deficiente abrangeu uma maior parte, entendeu? E desde o início, desde a adaptação com a água, a ambientação. Entendi. Ele fica um pouco mais difícil aqui. Por quê? Porque aí você vai ter o extremo, né? Pode ser que você nesse projeto você acaba recebendo uma criança deficiente e aí ela vai estar nesse mesmo ambiente com o idoso. Mas dá para você fazer também um formato assim, né? Seu projeto lá, ele tem alguma coisa a ver, sei lá, pensar num nome que envolva a parte aquática, né? Que você vai abrir para esse público. Mas você também não vai nem poder usar como para deficientes, né? Também. Vai ter que pensar num outro formato. Focando nesse tema da água, né? Das atividades aquáticas, tal, para você também colocar, por exemplo, esse projeto ele vai acontecer durante a semana, 2 vezes por semana a gente vai atender deficientes. Quais são esses deficientes? São deficiências físicas, são deficiências mentais, como são essas deficiências? E tais dias da semana a gente vai atender os idosos cardiopatas. Tais dias da semana nós vamos atender, por exemplo, deficientes físicos, sem a presença de doenças, né? Sem a presença de doenças aí cardíacas, doenças crônicas, mas eu vou atender deficientes durante tantos dias. Em outros dias eu vou atender idosos cardiopatas. Aí você consegue colocar e trabalhar com os dois, independente da faixa etária do deficiente. E outra coisa, você também pode trabalhar, que nem você quer fazer, né? Esse misto de atividades aquáticas, né? Uma programação aquática para eles. Então, um dia pode ser que eles tenham alguma coisa voltada para natação, outro dia para hidroginástica, outro dia o polo aquático, por exemplo. Mas a mesma programação, só que adaptada. Então, isso pode ser feito também. Mas aí, Cacá, você vai ter que, então, colocar para os idosos cardiopatas já um projeto de prevenção, né, que nós já estamos realmente aí no nível 5, praticamente, né, e os deficientes, você vai entrar praticamente na parte da reabilitação. Por quê? Porque você vai ter que fazer uma adaptação nessas atividades. Ele vai entrar também como prevenção, ele não vai entrar como promoção, porque você vai ter que fazer essa reabilitação dele,
né? Não são as atividades normais, você vai ter que fazer as adaptações para poder oferecer para esse público. Ele vai entrar na prevenção 4 e na prevenção 5, né? Nível 1, nível 4 e nível 5. Então, ambos de prevenção, tá? Não, a gente precisa colocar como promoção, porque não é, por mais que os deficientes, eles não têm essa doença crônica, né, estabelecida, mas eles têm a dificuldade, eles vão precisar dessa reabilitação, deles estarem reinseridos nesse grupo. Por quê? Por exemplo, é difícil porque se eles nascerem, né, nascença, a pessoa nasceu sem um membro, né, um membro inferior, por exemplo, não tem nenhum tipo de doença crônica, então eu vou tratar ele como qualquer outro indivíduo que não tem a presença de uma doença. Então, eu vou trabalhar, vou levar ele para a promoção de saúde. Porém, se ele tiver, por exemplo, ele era uma pessoa aparentemente, né, não normal, ela não tinha nenhum tipo de deficiência, ela sofreu um acidente, ela vai entrar lá na reabilitação. Então, é difícil. Então, se eu fosse você, Cacá, define o deficiente. Por exemplo, pacientes amputados ou pacientes com deficiências desde a nascença, alguma coisa assim, né? A pessoa nasceu com aquilo. Então, acho que é melhor você definir isso, porque senão ele vai ficar muito extenso. Aí você vai ter que ampliar essa questão. Vou ter uma atividade para deficientes sem a presença de doença, então eu vou ter as atividades de promoção de saúde, eu vou ter atividades para deficientes com a presença de doenças, então é uma prevenção, e vou ter também os idosos com doenças cardíacas, então eu também vou ter a prevenção. Deu para entender ou ficou confuso ainda? Deu? Mas qual coisa você me fala, tá? Então, eu vou fazer assim, ó, vou deixar o verdinho aqui no teu, tá? Pensando que nós estamos falando dos idosos cardiopatas, mas você vai pensar ainda na questão dos deficientes. O que você vai fazer? Se eles também vão ser cardiopatas ou não, então você pensa aí. Se você quiser fazer desse formato com a presença de doenças, sem a presença de doenças nos deficientes e a presença de doenças nos idosos, pode também, vai dar um trabalhinho aí para você, mas dá para fazer, tá bom? Carol não mandou. Kaique tá aí? Tá bom, Raquel, já vejo para você. Kaique não. Larissa, tá aí? Larissa, você não me mandou. Se você conseguir, me manda ainda hoje, fazendo favor, ainda no horário de aula, tá bom? Você tá com alguma dificuldade, Larissa, de fazer? Ou tá tranquilo, vai que não deu tempo mesmo? Ah, o Kaique aqui. Vamos voltar pro Kaique, então, Larissa, aí você me responde, tá? Kaique, vamos lá. Musculação, adultos. Kaique, nessa promoção que você colocou aqui você tá passando para mim é que eles não têm a doença, certo? Eles não têm nenhuma doença crônica. Então, adultos sem a doença, é com esse público mesmo que você quer trabalhar, ou você quer trabalhar com o pessoal que tem algum tipo de doença crônica? Não tem a doença crônica. Então, tá bom, tem que estar correto aqui, tá bom? Marisa falou ok. Levi. Levi tá aí? Tá, Levi tá aqui. Levi, você tá com o microfone ou sei? Peraí, tá aí. Não tem a doença. Coloquei que tem obesidade. Então, se o seu grupo, né, de adultos, da musculação, eles têm a obesidade, não é promoção. Quando eu tenho a presença de uma doença, gente, nós estamos falando, então, de um projeto do que mesmo?
prevenção, tá? É isso mesmo, de prevenção. Isso precisa ficar claro para vocês darem a continuidade no projeto, tá bom? Vamos lá, então, Levi. Tá, beleza, Levi, sem problema. Você fala pelo chat, por favor. Levi, jiu-jitsu para adolescentes e jovens adultos. Também é um grupo misto, Levi? Ou é só meninos e homens? Homens, tá bom. Então a gente vai definir aqui agora. Beleza, então. Bom, você identificou as doenças prevalentes à depressão. Esse projeto, né, ele vai trabalhar, então, com os meninos que eles não têm a depressão ou eles já têm a depressão. Pode ser misto. Então, beleza. Eles têm a depressão ou não? É um grupo que os dois. Quem tem e quem não tem, tá bom? Então, a gente vai colocar como promoção e prevenção. Aqui. Promoção. Futsal, crianças, de 7 a 12, obesidade infantil, prevenção. Lucas, as crianças, elas, então, provavelmente elas já estão com um nível de obesidade, ou não? Então, Cris, eu tô na dúvida porque eu não queria privar só na questão da obesidade, porque pode ser só uma forma de segregação, né? E não vai atrair, né? Fazer um futsal para obesos. Eu pensei em um público misto, mas o objetivo seria atingir essas crianças com sobrepeso e obesidade. Tá. Você está pensando também no projeto social? Então, eu pensei em duas formas, ou a articulação da rede de saúde, que seria no NASF, uma escola municipal, por exemplo, ou pensando no projeto que tem na FEOB, que é o Escola do Bem-Estar. Beleza. Então, vamos colocar os dois, tá, Lucas? Uhum. Ela ainda não mandou. O Dudu tá aí? Tô aqui, Cris. Dudu Yoga, jovens Tô procurando um lugar com a internet um pouco melhor. Tá bom, Dudu. De 17 a 30, doenças psíquicas. Tá me escutando? Tô sim. Ô, Dudu, fala um pouquinho sobre esse público aqui para mim, para a gente poder entender e ver se está correto. Certo. A minha ideia inicial é não diferenciar sexo, tanto masculino como feminino, e eu fico um pouco limitado na questão de limitar uma idade, porque a gente sabe que os universitários têm desde os 17 até os 30, 40, muitas vezes 50 acontece, né? Então, eu queria até te pedir um conselho aí de como que eu devo abordar isso, em questão da faixa etária. Você pode colocar, a gente pensa que o pessoal que entra na faculdade a partir dos 17 meses, coloca a partir dos 17. Porque realmente tem pessoas, né, até de mais idades, né, que irão fazer. E aí você vai, através da yoga, trabalhar com eles para provavelmente aí uma promoção de saúde, eles não tenham, ou também trabalhando com esse grupo, às vezes a pessoa também nem sabe que ela tem, né?
Exato. nível de ansiedade, mas ela não sabe se esse nível está acima ou é um nível, entre aspas, normal. Seria algo que a pessoa nem sabe, que ela não tem esse diagnóstico, né? Eu usaria a palavra preventivo, mas eu não sei se ela se enquadra aí de acordo com o estudo, né? Seria mais uma promoção de saúde, porque às vezes a pessoa não sabe que ela tem ansiedade, que ela tem depressão e tal. Depois que ela sabe, aí ela vai entrar com uma prevenção, mas inicialmente então vai vir com promoção mesmo, tá bom? Exatamente. Ok. Certinho. Rita, colocou beleza, futebol feminino, adultos de 18 a 40, cardiopatas. Então, esse pessoal aqui já tem, né, Rita? Já tem a presença das doenças cardíacas. Bom, se já tem, tá correto, Rita. Nós vamos aí falar sobre a prevenção, tá bom? Porque as pessoas já têm a doença. E legal, eu gostei também, porque depois, né, depois que as pessoas se tornam adultos, muitas das vezes eles deixam de praticar um esporte, porque eles gostavam de participar, de praticar por conta do coletivo, né, pensando em esportes coletivos, e aí a galera já sabe que não tem mais, que nem eu jogava handball. Hoje já não tem mais um time feminino para minha idade. Em São João não tem. Na nossa região, acredito que tenha, mas não tem mais. Né? Então, aqui, as pessoas provavelmente, né, desenvolveram a cardiopatia por deixar de praticar. Claro que a gente sabe da questão hereditária, outros fatores, né, a genética, enfim, os hábitos de vida, mas provavelmente porque a pessoa não praticou, mas lá na infância dela, na adolescência, talvez ela tenha praticado, e aí ela parou, né? Ela parou, ela ficou sedentária e ela desenvolve. Então, eu achei legal também esse tema aqui e para esse público, porque é uma realidade e é uma realidade muito grande. Deixa eu ver se você respondeu para mim, se isso. Então, também está correto. Amiga, futsal feminino, crianças e adolescentes de 9 a 12 anos, obesidade infantil. Essas crianças, Mica, elas têm, então, já obesidade? Não tem, né? Se não tem, o que eu tenho que mudar aqui, então? Para promoção, tá bom? Porque não tem, eu preciso promover. Do Nicolas eu achei muito legal, muito bacana também. Futebol de campo, atletas de elite, acima de 18, traumas cerebrais. Ô, Nicolas, aqui, fala para mim, você tá com o microfone aí? Acho que não, né? Sem microfone. Tá. Fala para mim o que você está pensando desse projeto. Por quê? Eu penso o seguinte: se você vai trabalhar com esse público que profissionais, atletas, e provavelmente não tem nenhum tipo de trauma, né, cerebral por conta de cabeça, de postar, bater cabeça com cabeça, entre outras coisas, provavelmente eles não têm ainda nenhum trauma, né? Então a gente vai trabalhar com a promoção. Deixa eu ver se colocou isso mesmo. Nicolas, promoção, beleza, certinho. E outra questão, Nicolas, você consegue colocar aqui, ó, como que você pretende. Hoje nós vamos falar do como, tá? Como que você pretende, vai pensando como que você pretende trabalhar com esse público, né? Através de palestras, de que forma, né? De campanhas. Vai pensando aí como que vai ser esse seu trabalho, né? Como você vai entrar nesses clubes, se eles são atletas de elite, você tem que entrar nesses clubes. Como que você vai fazer isso?
não precisa responder agora, vai pensando, tá? Isso vai fazer parte também. Nicolas está correto. A Rafa, futsal feminino, crianças e adolescentes, 9 a 12. O Rafa, essas crianças já são obesas? Como é que tá aí? Vou colocar aqui. Vocês vão fazer juntas? Vai alterar, tá? Porque é promoção, já que as crianças são obesas. Eu vou abrir agora. Deixa eu ver. Vinícius, tá aí? Nossa, o Vinícius foi o primeiro a chegar e o último eu acabei. Tô sim, Cris. Então vamos lá. É que eu vou tirar o aparelho, porque senão fala que nem retardado. Aí. Isso, musculação, adultos acima de 18. Beleza, então são adultos que não têm as doenças ainda presentes, né? Não. Tá, e esses adultos aí em geral, né? Misto. Homens e mulheres ou só homens? 18 a 60 anos de qualquer gênero. Beleza, então tá certinho também. Vou só abrir o da Raquel aqui, pessoal, e já vou passar para vocês nosso próximo passo. Só um minuto. O pessoal, então, que não me mandou, deixa eu ver aí, ó, Rian, Roberto, Pirola, Larissa, Carol, isso. Vocês me mandem até hoje, pessoal, senão vai atrasar muito o trabalho de vocês. Cris, o meu tá quase igual ao da Mica, só tá diferente de idade. O meu é de 10 a 15 anos, eu coloquei a faixa etária, o da Mica é diferente, mas tá igualzinho. Ah, mas vocês vão fazer juntos também ou não? Não, foi coincidência mesmo. Ah, é? Mas a gente pode fazer junto, não tem problema. O projeto será de promoção de saúde. Então, as suas crianças também, elas estão obesas, né, Raquel? Não. Sim. Provavelmente vão juntos também. Tá, então eu vou colocar aqui igual da Mica, vocês vão fazer juntos. Beleza, pessoal. Caio voltou ou não? Tá errado, então aí. Ó, eu vou compartilhar com vocês essa planilha, tá? Para quem não fez as anotações, poder lembrar qual que é o tipo do projeto que vocês vão fazer, tá? Então, isso é muito importante, se ele é um projeto de prevenção, se ele é um projeto de prevenção e promoção, ou se ele é só um projeto de promoção da saúde. Isso é importante para quê? Porque depois, na hora que vocês forem descrever as atividades, tá? Fazer o planejamento, esse cronograma, ele é totalmente diferente de um para o outro, tá bom? E aí é onde vai complicar. Então, é o seguinte, já que vocês já têm esse foco em qual esporte que eu quero fazer, vocês já têm esse público, vocês querem trabalhar com a faixa etária já adequada. Vocês sabem se existem ou não a doença nesse grupo, provavelmente, né, dando essa probabilidade de ser um projeto de prevenção ou de promoção da saúde. Agora, a gente vai pensar o seguinte, tem algumas pessoas aqui, como eu disse, que já pensaram mais à frente, já sabem qual que é o local em que eu vou trabalhar com esse público. Eu vou buscar eu já tenho esse público, por exemplo, que nem o caso do Xandão aqui, eu já tenho esse público porque eu trabalho com esse público dentro de um projeto social, e eu quero desenvolver um outro projeto em cima desse que eu já trabalho, para poder prevenir, né, do jeito que a Alice já tem essa obesidade e tal,
mas eu também quero promover, porque tem as crianças que não têm a obesidade. Não, Cris, não tem nenhum projeto, que nem o caso do Lucas, ele vai tentar dentro do NASF, né, ou outras possibilidades aí da rede pública de saúde. Então, nós temos aqui em São João, para quem é de São João, o CAPS, hoje, funcionando o projeto de saúde coletiva, CAPS. Só tem o CAPS. CAPS infantil, o CAPS AD de álcool e droga. Então, CAPS, vocês vão poder, assim, até pôr em prática se vocês quiserem. Por quê? Porque eles veem o profissional de educação física, né, como fazendo parte realmente daquele grupo de multiprofissionais, tá? A gente tem o NASF, em São João nós temos o NASF 2 também, com a possibilidade aí de até 5 profissionais, né, ou nutrição, ou educação física, tal. Então não tem o público, Cris, eu vou ter que ir até o NASF verificar se a gente tem esse público para eu poder fazer. Aí tem gente que escuta eu falar assim, fala, nossa, então amanhã eu tenho que ir lá em tal lugar ver se tem. Não, não é isso, tá? Não é isso. Vamos focar no trabalho aqui, papel. Nós ainda estamos colocando no papel. Onde está meu público? Marca aí no papel de vocês. Onde que está esse público que eu quero trabalhar para esse projeto, tá? Onde eu preciso ir em busca desse público? Não, eu não preciso, por isso que eu já trabalho. Então, onde é? No projeto social tal. Onde está esse público? Não sei, que nem aqui o caso do Dudu, ele está falando de jovens universitários, então é óbvio que esse grupo está dentro da universidade. Hoje, nessa dificuldade que nós temos, né, porque nós não estamos presenciais, de uma forma, então, virtual, de que forma que eu consigo ter o contato desses jovens, tá? Como que eu vou conseguir levar esse projeto até eles? Onde eles estão? Eles estão na faculdade. Como que eu vou conseguir acessar? Através de quê? Provavelmente através de um formulário, através de uma pesquisa inicialmente, né? Porque como aqui no caso do Dudu, são pessoas que provavelmente não sabem que estão com uma ansiedade além da conta, no caso do que ele quer trabalhar. Então, coloca aí no papel. Onde? Esse onde que eu quero saber, pessoal, é aonde está esse público / onde eu irei trabalhar com eles. Deixa eu ver aqui. Ah, não. Não é nada. Tá? Marcou aí. Vocês vão ter que pensar nessa questão, então, do onde. E agora, outra questão que vocês vão me mandar. Como? Como eu vou trabalhar com esse público? Tá? De que forma eu vou trabalhar com esse público? Indo aqui pelos exemplos de vocês, por exemplo, deixa eu pegar aqui o André, do judô. Como que eu vou trabalhar com esse público? Né? Através das atividades, até o André escreveu bem, já descreveu várias coisas interessantes ali, através das práticas corporais, tal, do judô, tal, ele vai falar do judô, mas de que forma que ele vai trabalhar com essa criança? De que forma que ele vai trabalhar com esse adolescente? Ô, Cris, Oi? essas perguntas que você passou agora é para entregar? O que vocês vão fazer? Vocês vão lá naquele documento que vocês me mandaram, vou até compartilhar aqui para quem tiver dúvida. Estou perdida aqui. Ô, Isa, vou falar com você. Já voltou, agora eu consigo falar com você. Então, ó, vou compartilhar aqui, estou no Class. Eu tenho aqui em atividades mesmo, tá? Que vocês têm acesso a essa devolução que eu dei. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar na atividade de vocês, por exemplo, vou vir na galera aqui que eu já dei nota e entreguei. Está lá no Xandão. Você vai abrir esse documento, do jeito que eu fiz aqui. Vamos lá, está abrindo. Você vai abrir esse documento e vai continuar fazendo ele mesmo. Vou dar um. Então, lá. Pode até colocar assim, ó. Onde, tá? Vai aparecer aqui como comentário, né? Porque eu que estou editando, mas vocês vão fazer isso.
Como? Onde que está esse público? Onde que está esse público? No caso do Xandão aqui, tá fácil, né? No projeto social, tal. Aí tem que falar qual que é o projeto, tal. Como que eu vou fazer isso? Né? Através, ele quer falar sobre o futebol, categoria de base, né? Como que ele vai fazer isso? Com as atividades, atividades educativas do futebol, então, já que é categoria de base, passe, tudo, escrever. Passe, drible, entre outras coisas aí, técnicas do futebol, certo? Então, nesse mesmo documento, vocês não vão me mandar outro, a gente vai continuar nele, por enquanto. Ficou claro, Vinícius? Não, ficou assim, mas é que eu fiz no Word, não tem problema? Não, não tem problema. Por enquanto, Tá. vocês só rascunham, tá? Fica tranquilo. E é para entregar agora? Dá para entregar agora sim. Já põe aí, já me manda. Tá. Ô, Isa, vamos lá para o seu. É só essas três, então? É onde Duas. está o público, onde irei trabalhar com eles e como vou trabalhar com eles? Isso. Essas duas. Tá, Já pode responder beleza. aí. Me manda. Tá. Ô, Isa, vamos lá para o seu aqui, então. Futsal, adolescente de 12 a 17. Primeiro, esse futsal, ele é misto, ele é só masculino ou ele é feminino? Isa, esse público aqui, eles são obesos e já está diagnosticado depressão ou ainda não? Ou os dois? Não. Então, se é não, não tem a presença da doença, então nós vamos para a promoção, tá bom? Então, ele é um projeto de promoção, não é um projeto de prevenção. Mas você havia dito para mim que ia ser um projeto de prevenção. Começo da aula você não estava aqui. Quando a gente fala das doenças primárias, secundárias e terciárias, ele vai trazer para nós tudo como prevenção, tá? Primeiro, elas são preventivas, só que elas têm 5 níveis dessa prevenção, sendo que os 2 primeiros níveis, como eu não tenho a presença da doença, os 2 primeiros níveis, eles vêm para promover a saúde. A partir do 3º nível, ele já tem a doença. Então, ele vem com a prevenção. Por quê? O indivíduo, ele já está acometido. E aí, por isso que ele é dividido em nível. Por quê? Dependendo do nível, eu vou trabalhar de uma forma diferente. O último, que é o nível 5, que já é uma reabilitação, é diferente dos outros, porque os outros, é só uma manutenção, a pessoa sabe que ela tem, mas não é uma doença tão avançada, enfim. Né? Por isso que eles são divididos em níveis. Até depois, como a gente estou gravando a aula, depois você vai ver que no comecinho eu fiz essa explicação, acho que você perdeu. Tá? Então, prevenção, tudo vai girar em torno da prevenção. Porém, eu preciso verificar esses níveis. Se ele está no meu primeiro e segundo nível, primeiro nível, recapitulando, primeiro nível eu não tenho nenhum tipo de doença. Eu não tenho nenhum tipo de doença, nem sintoma, nem nada. Então, eu vou promover a saúde, tá? Mas eu sei que aquele público, ele tem essa taxa de obesidade, depressão, então eu já sei que eu vou trabalhar com um público específico, eu entro no nível 2. Por quê? Porque eu quero poder prevenir a obesidade, mas eu não tenho a obesidade ainda, mas eu quero prevenir a obesidade, então ele ainda entra na promoção. Ah, Cris, eu tenho a obesidade aqui já. Então, eu tenho a doença, eu entro no nível 3, já vira prevenção. Ficou claro? Sim. Tá? Então, ele vai entrar como promoção, não como prevenção. Prevenção entraria se você tivesse a obesidade já instalada nesse indivíduo, mas como você não tem, você vai promover a saúde através do esporte escolhido, que é o futsal, tá certo? Pode falar, Caí.
Ali que é para colocar é aonde eles estão e qual que é outros dois? Onde eles estão, onde que está esse público que você quer trabalhar, tá bom? E como que você vai trabalhar com esse público, tá? Nós estamos falando aí, né, de uma saúde coletiva. Eu estou pensando num grupo, né? Então, esse grupo, provavelmente, ele já está montado. Ele está em algum lugar. Eu vou precisar buscar esse público lá. Buscar não, ir até esse lugar. Tá? Então, por exemplo, você está falando de musculação, se eu não me engano. Aqui, ó, musculação adultos. Né? E são adultos com doença crônica, por exemplo. No espaço de saúde privada, de um plano de saúde, por exemplo, você vai trabalhar com o pessoal cardíaco, por exemplo. Então onde que eles estão? Eles estão dentro, né, de uma sede privada, e você vai oferecer esse projeto para a prevenção dessas doenças. Tá? Então, esse é o como, é o onde você vai. E o como é de que forma que você vai fazer isso? Quais são as atividades que você vai fazer? Como que você vai fazer também para chegar até esse lugar? Eu quero trabalhar com esse projeto dentro de um plano aí, de uma saúde privada. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho que falar com quem? O que eu tenho que fazer? Não, eu estou pensando nos órgãos públicos, né? Como que eu faço? A gente já falou sobre isso em algumas aulas, tá? Então, essas duas questões aí, manda para mim, e eu vou passar o roteiro para vocês, que eu até enviei já no Classroom, eu deixei lá. Esse roteiro, na verdade, eu queria que vocês lessem ele, tá? Pensando no projeto de vocês já. Lessem ele tem praticamente 14 tópicos. Ele tá de fácil entendimento, ele faz parte do material que é o Manual Técnico de Promoção de Saúde e Prevenção de Riscos da Saúde Suplementar. Então, ele faz parte do material que a gente está estudando, né? Então, o capítulo 7 só fala sobre isso, e ele está dividido em 14 tópicos. É uma folha, super tranquilo. Eu gostaria que vocês lessem isso, tá? Para a nossa próxima aula. E, além dessa pergunta que vocês estão me respondendo agora, de onde, como, eu vou até abrir aqui. Vocês podem pensar em entregar ainda hoje, mas hoje mesmo, tá? Eu gostaria, então, que vocês lessem esse roteiro, pensando nesse projeto de vocês. E a gente vai pensar ainda um pouquinho mais além, tá? Se vocês, de acordo com esse roteiro, vocês já vão perceber a hora que vocês forem e falar, isso aqui eu já tenho claro no meu projeto, escreve lá. Por exemplo, tópico 1, aqui ele fala, né, identificar a carteira de beneficiários. Vocês vão perceber que ele vai falar numa linguagem como se a gente estivesse pensando apenas na saúde pública, tá? Então, se eu quero identificar uma carteira de beneficiários, quer dizer que eu tenho que fazer parte desse órgão, né? Eu tenho que ser um funcionário público, entre aspas. Mas, a partir do momento que a gente quer oferecer alguma coisa, quer apresentar alguma coisa para um órgão público, eu preciso ir até lá, eu preciso me apresentar, a pessoa tem que saber quem eu sou, o que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo. E aí, para eu ter acesso a essas informações, realmente, eu quero trabalhar com os cardíacos. Será que nesse lugar que eu estou indo, realmente tem, por exemplo, o público, eu quero homens, adultos cardíacos. Será que tem nesse lugar homens, adultos cardíacos? Não, aqui a gente só trabalha com adolescente, por exemplo. Não, então não vai rolar, precisa ir para outro lugar. Então, a gente tem que pensar nisso. Então, vocês vão ver que ele vai falar algumas nomenclaturas e é voltada para a saúde pública, tá? Mas abstrai. Não, beneficiário, não, mas eu vou no meu projeto social. Então, beneficiários, quer dizer que são as pessoas. Qual que é esse público? Então, identificar essas pessoas. As pessoas realmente têm esse problema? Quanto, que nem o caso do Xandão, um tanto tem, um tanto não tem. Quantas têm esse problema? Quantas não têm?
tá? Eu preciso também mensurar isso. Não tem ideia, Cris. Viaja, não tem ideia. Eu vou viajar aqui. Ah, eu acho que tem 30 e poucas tem, e 20 não tem. Tá bom, porque de acordo com esse número, você vai praticamente criar dois grupos, tá? Então, na hora que vocês forem ler, vocês vão percebendo, vocês vão ver palavras, vocês vão, nossa, mas isso não tem. Pensa fora da caixa. E visualiza esse projeto. Depois que você fez isso, leu esse roteiro e conseguiu já pensar, isso aqui eu não tenho ideia ainda, a gente não chegou nisso, não tem problema. Como eu disse para vocês no começo da nossa aula, alguns projetos estão bem à frente. Pode pesquisar um pouco para poder? Com certeza, Cacá. Inclusive, eu coloquei no Classroom um material, conforme eu fui lendo, né, os trabalhos aqui, eu tinha algumas coisas aqui, então eu coloquei lá para vocês assim, ó, para atividades adaptadas. Eu achei um site muito legal, eu acho que vai ajudar bastante o seu caso, Cacá. Tem um outro aqui também, ó, para os alunos que desenvolverão trabalho com idosos. Tem também nesse portal, que eu achei muito bacana, algumas ideias já de projeto. Às vezes vocês estão pensando, sabe, tá tão focado em uma coisa, e você vendo outras possibilidades, talvez isso ele até fique mais claro para vocês. E tem outros que eu vou compartilhar com vocês também na nossa sala de aula aqui, tá? Mas dá uma olhadinha, Cacá, nesses dois que eu coloquei lá, eu acho que você vai gostar. Deixa eu ver. Cris, e esse onde como? Eu não entendi. O que você quer que faça? Então, assim, Isa, você mandou seu trabalho, acho que você mandou pelo WhatsApp. Manda para mim lá na nossa sala de aula, tá bom? Lá em atividades, eu acho que você mandou hoje. Você me mandou hoje. Então, lá, o que você vai fazer? Você vai abrir esse teu material lá mesmo, essa atividade que você mandou, e vai escrever lá embaixo. Onde? Esse onde, deixa eu abrir o teu aqui, que eu não lembro de todo mundo. Tá falando futsal feminino. Beleza. Onde está esse público seu? Tá? Onde que está esse público? Esse futsal, você quer fazer um projeto de futsal feminino para adolescentes de 12 a 17. Onde está esse público? Ai, Cris, não está no... Mas... Ai, que susto, fala de novo. Não, pode terminar. Por exemplo, ó, não está no NASF, não está no CAPES ou AD, por exemplo, sei lá, não está. Então, mas está na escola. Tem que estar em projeto social. Não tem que estar. Você que vai dar o caminho para o seu projeto. Aqui a gente tem projetos que ele já existe um projeto social e que aí a pessoa vai implantar um novo projeto dentro desse, né? Então, assim, não tem que estar. Você vai pensar, primeiro, eu quero trabalhar com esse público. Esse público, ele já existe? Ele já existe. Ele acontece dentro, no CRAS, por exemplo. O CRAS tem um projeto X e lá tem essas adolescentes que fazem uma aula de não sei o quê, por exemplo, de pintura, por exemplo. Elas estão lá. Ah, beleza, eu quero trabalhar com elas. Elas estão na pintura? Então tá. Então, esse adolescente está dentro de um projeto do CRAS e eu quero trabalhar com elas, mas elas não sabem que elas vão jogar futsal, mas eu vou trabalhar com elas isso. Pretendo. Tá? Não, elas não estão em nenhum lugar, eu não sei, não tenho ideia. Então, onde está pessoas dessa idade de 12 a 17 anos? Na escola. Na escola eles têm que estar. Só que de 12 a 17 a gente sabe que ele amplia bastante, né, esse público. Talvez, Isa, qualquer coisa, você diminui um pouquinho. De 12 a 14. Porque está no ensino fundamental, 2, né, aí pensando aí, sexto, sétimo, oitavo, nono, por exemplo. 14, pode ser. Já está entrando para o médio. Então, eu preciso pensar, onde está esse público? Não tenho ideia. Então, eu sei que pelo menos na escola ele está. Então, eu vou ter que ir para alguma escola. Eu quero atuar com esse público da escola do meu bairro. Então, no meu bairro tem uma escola, eu vou pensar nesse projeto para esse público da escola. Deu para entender? Ficou mais claro ou não?
Vinícius. Então, isso mesmo. Responde essas perguntas, manda para mim ainda hoje, tá bom? E gostaria que vocês... É esse roteiro aqui, ó. Ô, Cris, Oi? Ah, não dá pra fazer. eu não manjo muito. Eu cliquei no documentinho do Word aí, onde posta atividade. Aí eu coloquei em abrir como Google. Eu escrevi tudo, mas depois saí e não salvou. Não salvou? É que aí tem um negócio Não. em cima que você põe compartilhar e já compartilha comigo direto. Não tem problema. Se vocês tiverem... Mas aí eu posso escrever na que eu tenho e apagar essa e mandar de novo, mas eu mando na mesma folha. Não vou mudar nada. Eu só acrescento embaixo. Pode ser, mas não Pode ser. apaga esse que você já fez, não, tá bom? Não, Você não vai... vou apagar nada. Só vou pôr embaixo. Tá, isso mesmo. Fechou. Valeu. Aí, pessoal, já vou liberar vocês, tá bom? Fica tranquilo, claro. Deixa eu te perguntar, Cris, onde que você colocou o seu roteiro? Porque eu não tô achando. Tá na sala de aula. Tá lá no mural, na sala de aula. Vai lá. Eu coloquei antes de começar a aula também, viu, gente? Não coloquei... Ah, tá, já achei. Achou? Então, esse roteiro tá aí. Então, para hoje, ó, responder essas perguntas, onde, como, e ler esse roteiro. Se vocês já conseguirem colocar nos tópicos que nós temos do número 1 ao 14, imaginando esse projeto de vocês, já começa a colocar nesse roteiro. Aqui a gente tem, né, elaborar a justificativa. Não vamos falar da justificativa ainda, tá? Porque pode ser que ela não fique tão clara ainda na cabeça de vocês, estão definindo o público. Então, aqui, ó, no item 5, tá lá, definir a população, o público-alvo, você já tem, então coloca lá. Sim, qual que é o público-alvo? Ah lá, estabelecer a forma de captação dos participantes, que é o 6, que é o onde, que eu falei com vocês agora. Então, vocês já conseguem colocar ali onde está esse público, onde que eu tenho que ir, tá? Tenta aí o maior número de tópicos que vocês conseguirem, tá bom? Não precisa me mandar ainda. Na semana que vem, eu vou apresentar para vocês o Canvas, tá? O Canvas do Sebrae, ele tem um formato e tem um outro Canvas que todos eles, né, eles utilizam esse nome. Eu vou mostrar para vocês onde a gente coloca essas informações que nós já temos, tá? Essas principais que eu falei da semana passada e hoje, que vocês já me mandaram. Agora vocês já têm em mente, e claro, se é um projeto de promoção de saúde ou prevenção de doença, tá? E ele vai facilitar, ele vai ficar mais claro ainda na hora que a gente for para o Canvas, começar a colocar essas informações. Então, até na quarta-feira, eu vou mandar para vocês um materialzinho, tá? Que faz parte do Canvas, vocês vão perceber algumas perguntas importantes. Se vocês derem uma olhada nessas perguntas, vocês vão ver que ela vai ajudar também vocês nesse roteiro, tá? Então, pode só dar uma olhada, não precisa fazer nada. O roteiro, se vocês conseguirem já escrever alguma coisa com base neles, do projeto de vocês, excelente. Quiser já ir me mandando para eu ver, como tem vários alunos fazendo, fiquem à vontade. Eu não vou cobrar, tá, esse roteiro entregue na semana que vem. O que eu vou cobrar ainda hoje, essa entrega aí do onde e como, que ela vai ser importante para a nossa próxima aula, que a gente já vai colocar no Canvas. E vou passar no Canvas. E vou passar o link para vocês até na quarta também, o link correto do Canvas, para vocês poderem acessar em casa, certo? Ô, Cris. Opa! Esse documento, essa atividade que você quer que entregue agora, ela está anexada em qual 12 e-mails? Você mandou, acho que 4 e-mails, né? Agora há pouco. Ou não tem nenhum documento? Não, não tem. Mas eu vou criar um para vocês agora, para ficar mais fácil, tá? Por quê? Eu não criei porque eu queria que vocês dessem continuidade nessa atividade que vocês fizeram. Gostaria que abrissem esse documento e fizessem embaixo. Ah, tá. No próprio documento que a gente te mandou, onde e como, já lá, claro. Isso mesmo. Bem Perfeito. Básico, tá? Ok, e aí reenvia, armazena novamente lá o anexo, novamente te reenvia. Isso mesmo.
eu ver. Ok. Beleza, então, galera. Bom, já tem um pessoal me reenviando aqui. Vai mandando. O Vinícius acabou de me mandar. A Rita me mandou hoje, mas era reenviar. Vinícius, recebi, tá? Já tá aqui, eu vou abrir. Então, bom, semana que vem a gente não tem aula, né? Porque é feriado, finados. Então, quero que vocês leiam e clareiem aí essas ideias, tá bom, pessoal? Pensando nesse onde, como que ele vai facilitar. E aí, na próxima semana, provavelmente a gente vai ter nossa aula presencial. E que aí a gente vai fazer com o Canvas, tal, já colocando essas informações nele. Quem não puder participar presencial vai estar gravando e vai estar ao vivo também para vocês acompanharem. E mesma coisa, né? Tô tentando levar para ficar um pouquinho mais perto de vocês, para a gente também não perder, né, esse nosso vínculo, enfim. Que eu preciso colocar pelo menos uma porcentagem da parte presencial. Então, a gente vai levar isso. Quem não puder estar presencial, não tem problema, mas acompanha a aula online, tá certo? Dúvidas? Fala, Gui. Cris, só você consegue disponibilizar ainda hoje o vídeo da aula? Ô, Isa, eu consigo. Agora que eu finalizo, eu já paro, ele demora mais ou menos aí de 30 minutos para ele poder subir, né? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Pode usar jovens do Lar Santo Antônio como referência? Pode, Gui. Não tem problema. Mas fala de você querer atuar com esse projeto dentro do Lar Santo Antônio, é isso? Seria isso? Beleza, pode sim. Pessoal, então tá bom, vocês estão dispensados. Aguardo, então, a atividade de vocês para hoje, tá bom? Boa noite, então. Não precisa mandar o presente, porque já está sendo. Nós temos uma câmera filmando a gente aqui o tempo inteiro, mas nessa câmera não. Agora a gente consegue identificar quem está ficando, quantos minutos está ficando online, tá? A gente vai fazer a presença por lá. Obrigado, pessoal. Boa noite, então.